Então, o primeiro exercício do ciclo de Rankine, o primeiro passo é achar a entalpia e a entropia de cada ponto, né? Então, a entalpia e a entropia do ponto 1, que está aqui, do ponto 2, do ponto 3 e do ponto 4. Então, achamos primeiro do ponto 1, né? P1. Entalpia é expressado por H1, entropia é S1. A entalpia do ponto 1 a gente vai achar lá na tabela. A gente precisa primeiro saber o que? A pressão e a temperatura, né? E o tipo de vapor. Então no ponto 1 aqui está escrito aqui, ó, 10 MPa, que é a pressão, vapor superaquecido a 500 graus. Então a gente vai lá na tabela. Na tabela propriedades do vapor de água superaquecido. Na temperatura aqui, ó, de 500 graus, a gente vai ver a entalpia, que é o H. Na pressão de 10 MPa. Pressão 10 MPa. Então a gente vai ver aqui que é 3,63. Então vai ser esse valor aqui que a gente colocou aqui. A entropia do ponto 1, né? Nessas mesmas condições. A gente vai lá na mesma tabela, né? Então a entropia, que é o S que está aqui, ó, a gente vai ver que é 6,5965. Então é esse valor aqui. Então, assim a gente achou a entalpia e a entropia do ponto 1. Agora vai ser do ponto 2, que é esse ponto aqui, ó, que é do ponto 2. De acordo com a regra, S1 é igual a S2, então a entropia do ponto 1 é igual à entropia do ponto 2. Então é 6,5965, vai ser igual dos dois, a entropia dos dois. Então S2 é 6,5965. E para achar a entalpia do ponto 2, a gente primeiro precisa achar o X2. E depois desse X2 a gente vai aplicar numa fórmula que vai achar a entalpia. E a fórmula para achar o X2 é essa: X2 é igual a S2 menos SL sobre SG menos SL. Então, X2, que a gente não sabe, vai descobrir, é igual a S2. O S2 a gente já sabe que é 6,5965, né? Menos SL. SL é entropia líquido saturado. Então a gente vai na tabela achar o SL, que é a entropia líquido saturado. Então a gente vai na tabela aqui, nessa primeira tabela. Aqui no exercício, no desenho, a pressão está em 10 MPa, né? Tem 10 MPa. E aqui, ó, a pressão do ponto 2 é 0,06 MPa. Aqui em bar vai dar 0,06. Então a gente vai aqui na primeira tabela, vai achar aqui a pressão em bar de 0,06, ó, e vai achar, né, a entropia líquido saturado, que é o SL. SL aqui, ó. Então entropia líquido saturado, SL, 0,5210, né, na linha da pressão de 0,06. Então SL vale isso. SG, vapor saturado, a gente vai na mesma tabela, que vai estar do lado aqui, ó, SG, vapor saturado, né, entropia, 8,33. Então aí vai aplicar a fórmula, né? Vai aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula vai dar 0,77. Então com isso a gente achou que X2 é igual a 0,77. Após achar do X2, a gente vai usar ele para achar a entalpia do ponto 2. Para achar a entalpia do ponto 2 é essa fórmula aqui. H2 é igual a H2L mais X2 vezes HLG. Então, o H2L é a entalpia do líquido saturado. H2L é a entalpia líquido saturado.
Então a gente vai lá na tabela, vai achar a entalpia do líquido saturado. É na primeira tabela também, na mesma pressão, né, de 0,06 bar. Vai achar aqui, ó, entalpia líquido saturado, HL, 151,53. O X2 a gente já tem. Aí vai ter depois aqui, ó, HLG, que é a entalpia líquido vapor. Que é a entalpia líquido vapor. Que a gente vai achar aqui também. Vai achar do lado, na mesma tabela do lado, ó. Entalpia líquido vapor, HLG, 2415,9. Então a gente achou todos esses valores, aplica a fórmula e tem o resultado da entalpia do ponto 2. Agora a gente vai achar a entalpia do ponto 3. No ponto 3 não precisa achar a entropia, só a entalpia. E de acordo com a fórmula, o do ponto 2, a entalpia do ponto 2, de acordo com a fórmula, a entalpia do ponto 2 é igual a H2L, que é 151,63, que a gente tinha achado já antes aqui no ponto 2, ó, que é H2L vale 151,53. Então a gente já achou a entalpia do ponto 3. Do ponto 4, para achar a entalpia do ponto 4, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é H4, que é a entalpia do ponto 4, é igual a H3L, que é a entalpia do ponto 3, mais V3, que é o volume específico líquido saturado, vezes P4 menos P3. Vamos usar essa fórmula. Então, a gente vai achar o H4, entalpia do ponto 3. A entalpia do ponto 3 vale 151, que é o que está aqui em cima aqui, ó. V3, que é o volume específico líquido saturado. A gente vai achar na tabela. Vai achar na primeira tabela aqui também, ó. Volume específico, ó. Na mesma pressão de 0,06 bar. Volume específico líquido saturado, 1,0064. Então vai ser esse valor. Então a gente colocou esse valor aqui. P4, que é a pressão do ponto 4. Que é a pressão do ponto 4. Que agora que é aqui, né? Que é a pressão daqui é igual à pressão do ponto 1. P4 é igual ao ponto 1, que é de 10 MPa. 10 MPa. Então vai ser 10 MPa menos P3, que é 0,06 MPa. Que é aqui, ó, ponto 3, a pressão é 0,06 MPa. Certo? Então lembrando que pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 4. A pressão daqui é igual à pressão daqui. Então, aplica a fórmula. Aplica essa fórmula. Vai ter esse resultado. 161,58. Então a gente achou já todos os pontos. Agora vou começar o exercício em si, né? Que é o primeiro, que é a letra A aqui, ó. Que ele pede a eficiência térmica. Para achar a eficiência térmica, vai utilizar essa fórmula aqui, né? N é igual a líquido, e o valor que entra sobre H1 menos H2 menos H4 menos H3 sobre H1 menos H4.
Esses H são as entalpias dos pontos que a gente achou anteriormente. Então a gente vai aplicar a fórmula. Aqui é a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 2. Depois a entalpia do ponto 4 menos a entalpia do ponto 3. Embaixo, a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 4. Certo? E vai aplicar a fórmula, né? Vai aplicar a fórmula e vai dar esse resultado aqui. 0,41. Como ele quer a eficiência é em porcentagem. Então você faz esse valor que deu vezes dividido, não, faz vezes 100 para dar em porcentagem, que vai dar 41%, certo? E lembrando que o HL, que a gente vai usar depois nas outras fórmulas, ele é esse valor aqui de cima. Então você vai fazer essa conta aqui de cima, aqui, ó, que vai dar o HL, W líquido. Então você faz H1 menos H2, né? E depois H4 menos H3. Esse valor da diferença desses dois aqui vai dar o W líquido, né? Que é o valor líquido. Certo? Então tá vendo aqui, ó? Você vai fazer esse menos esse, depois esse menos esse. E esses dois valores que você vai ter, você, né, subtrai, você vai ter o WL. Aí na B, ele pede a vazão de vapor em tonelada hora. Para achar a vazão de vapor em tonelada hora, vai utilizar essa fórmula. M, que é massa, M que é massa, dividido pela potência, dividido sobre W líquido. Então, aplicando a fórmula, você tem a potência. Essa potência, onde você vai achar essa potência? Essa potência é essa aqui do exercício. Está marcada aqui em cima. 150 megawatts. Só que para aplicar nessa fórmula aqui, ela tem que estar em outro valor. Tem que estar em mega, pelo que eu me lembro. Então você vai fazer vezes 1000. Vai fazer os 150 vezes 1000. Para aplicar na fórmula. Então vai dar 150 mil. Então vou colocar aqui na fórmula aqui 150 mil dividido pelo W líquido. O W líquido que a gente tinha achado lá anteriormente na outra fórmula, né? Que é a diferença desses dois valores aqui. Que está em laranja. Tá vendo aqui, ó? Que é esse valor aqui, ó. 1334,9. Que é esse valor. Então, vai aplicar a fórmula, vai dar esse resultado da massa. A massa é esse aqui, 112. Como ele quer em tonelada hora, vai fazer vezes 3,6 para dar em tonelada hora. Então, 112 vezes 3,6, que é para dar em tonelada hora, vai dar 404 toneladas. Que é esses 404 que ele quer que coloque o valor, né? Que é em tonelada hora. Então a resposta é essa aqui. Aqui é a massa multiplicada por 3,6, que é para dar em tonelada hora, que é o valor que ele quer. Na C, taxa de calor que entra. Vai utilizar essa fórmula. O valor que entra, que é o que entra, é igual a massa, né, vezes H1 menos H4. Então, aplicando a fórmula, a gente já tem a massa, que a gente tinha achado anteriormente aqui, né, que é 112. Então tem a massa aqui, vezes H1, que é a entalpia do ponto 1, que a gente achou lá no início, tá o valor aqui, menos H4, que é a entalpia do ponto 4, que a gente já achou lá anteriormente, que vai estar aqui. Faz esse valor, subtrai esse valor aqui.
Aí faz vezes, né? Aí depois faz vezes aqui. Depois faz vezes. Multiplica, subtrai aqui, depois faz vezes. Certo? Vai dar o valor aqui em megawatt. No D, ele pede taxa de transferência do valor que sai. Vou usar a fórmula parecida, taxa de calor que sai. Que sai é igual a massa vezes H2 menos H3. Então, que sai é igual a massa, que é 112, né, vezes o H2 menos H3. A entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 3. Subtrai, multiplica. Vai dar esse valor aqui, em megawatt. Certo?